Olá, turma, como vão? Eu espero que estejam todos bem. Esse vídeo é para iniciar o assunto do registro do empresário. Nós já falamos sobre isso, ou já mencionamos, ainda que indiretamente, esse assunto. Mencionamos o registro do empresário quando falamos dos requisitos de regularidade. O que o empresário precisava minimamente fazer, que deveres ele deveria cumprir para ser um empresário regular. Nesse momento nós falamos que o registro, previsto na lei como um dever do empresário, seria um dos requisitos de regularidade. Nós também mencionamos o registro quando falamos do critério para que alguém fosse considerado empresário. E na oportunidade, nós chegamos a mencionar que o registro não é o elemento que institui, que cria o empresário, mas era apenas um dever que o tornava regular e o livrava de eventuais sanções. O Código Comercial, já no seu artigo 4º, mencionava que o registro não era requisito para que um sujeito fosse comerciante, né? Era a terminologia que se usava à época, mas que era um requisito para que aquele comerciante pudesse usufruir dos benefícios da legislação. Olha, eu nem vou contar tanto com esses benefícios por enquanto, tirando microempresário, empresário de pequeno porte, microempreendedor individual, eu nem vou contar tanto que o registro se dê para que a pessoa tenha benefícios. Hoje em dia é mais para que ela não sofra sanções. Há algum benefício? Sim, a gente poderia mencionar aqui o direito de requerer recuperação judicial, por exemplo, o direito de requerer a falência de outro empresário, mas no geral a falta do registro gera mais sanções do que propriamente a negativa de acesso a benefícios. Mas quando a gente fala de registro, do que exatamente nós estamos falando? Nem todo registro de interesse do empresário é esse registro que agora nós chamamos de registro de empresas. Há registros que não estão ligados ao registro de empresa, mas que o empresário eventualmente tem interesse. Vai depender da área de atividade dele. Por exemplo, um empresário que eventualmente tenha criado uma invenção. Se ele quiser patentear essa invenção, ele vai buscar isso no INPI. Se ele criar uma marca, ele vai registrar essa marca no INPI. Se ele eventualmente tiver algum direito autoral que ele queira proteger e queira registrar, ele também terá o registro próprio para isso. Então, quando nós falamos de registro de empresa, nós não temos a pretensão de esgotar as hipóteses de registro a que o empresário esteja sujeito. Até porque, é como eu acabei de dizer aqui, a depender do ramo de atividade, ele tem que se inscrever em mais cadastros, a depender do caso. Bom, mas se o registro de empresa não é todo e qualquer registro de interesse do empresário, do que exatamente nós estamos falando? O que é o registro de empresa? O registro de empresa é o registro que o empresário deve realizar na junta comercial da unidade da federação respectiva. Então, aqui em Minas Gerais, nós temos a Juseng, no Rio de Janeiro a Juscerge, em São Paulo a Juscesp e assim por diante. Então, é o registro que se faz na junta comercial e que é um requisito, um dever já previsto no próprio Código Civil. Eu vou colocar aqui na tela para que vocês possam acompanhar comigo o artigo 967. É obrigatória a inscrição do empresário
no registro público de empresas mercantis da respectiva sede antes do início da atividade. Então, em tese, o empresário, antes mesmo de começar, ele deve buscar a junta comercial para o seu registro. Em verdade, a pessoa tem um prazo de 30 dias, especialmente em se tratando de pessoas jurídicas. Vamos supor que a gente monta a sociedade aqui e, obviamente, que eu ainda não registrei. Eu tenho até 30 dias para fazer esse registro e o registro ter efeito retroativo à data do ato praticado. Isso também está no Código Civil, mas é um pouco adiante. Se você pegar o artigo 1151, ele vai dizer: o registro dos atos sujeitos à formalidade exigida no artigo antecedente será requerido pela pessoa obrigada em lei, e no caso da omissão ou demora, pelo sócio ou qualquer interessado. Os documentos necessários ao registro deverão ser apresentados no prazo de 30 dias, contado da lavratura dos atos respectivos. Então, em tese, o empresário ou o administrador da sociedade teria 30 dias para se registrar, após a constituição da atividade. Mas, especialmente para o empresário individual, acaba que a necessidade de registro é anterior mesmo, porque ele não teria como atuar regularmente antes do registro, justamente por ainda não estar escrito nem na Secretaria Estadual de Fazenda, nem na Receita Federal. Então, para sociedades, esse prazo de 30 dias talvez seja mais interessante. A gente monta uma sociedade agora e quando a gente registra, a gente consegue que desde esse momento da assinatura já contasse como se a sociedade existisse. Esse registro, que é um registro realizado na junta comercial do estado respectivo, é o que nós costumamos chamar de registro empresarial. Agora vejam, esse registro empresarial, que a lei exige como um dever do empresário, que está lá no artigo 967 e depois reaparece no artigo 1150 ou a partir do artigo 1150 do Código Civil, qual é a utilidade desse registro? Para que ele serve? Bom, a lei já vai mencionar isso. Até agora eu falei de Código Civil, mas o registro do empresário, que nos interessa neste vídeo, é objeto especialmente da Lei 8.934, de 1994, de um regulamento a esta lei, que é o Decreto 1800, de 1996, mas também há instruções normativas do DREI, que é um dos órgãos desse sistema de registro que nós vamos explicar ainda adiante, e que também trata da questão do registro, especialmente a Instrução Normativa 81 de 2020, embora não seja a única. Então, é do registro, objeto dessa legislação, que nós estamos tratando aqui. E a Lei 8.934 é que vai nos indicar, inicialmente, quais seriam os objetivos deste registro. Vejamos, o artigo 1º da Lei 8.934, que eu acabei de mencionar, diz o seguinte: o registro público de empresas mercantis e atividades afins, observado o disposto nesta lei, será exercido em todo o território nacional de forma sistêmica por órgãos federais, estaduais e distritais, com as seguintes finalidades: 1. Dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas mercantis. Tratemos então dessas finalidades. Vou começar pela eficácia. Vocês já estudaram teoria do fato jurídico, plano da existência, da validade, da eficácia. A eficácia se refere à produção de efeitos do ato, do negócio jurídico, digamos assim. E alguns
atos, alguns negócios jurídicos têm os seus efeitos a depender do registro na junta comercial. Como assim, Cláudio? Vou dar um exemplo só para ilustrar. Nós eventualmente montamos uma sociedade empresária. Nós sabemos que para uma sociedade, que é pessoa jurídica, o registro é o que resulta na aquisição de personalidade. Antes disso, a pessoa não existe. Então, entre nós montamos uma sociedade e não submetemos a sociedade ao registro na junta comercial. Entre nós, essa sociedade existe. Para terceiros, não. Se porventura eu realizar algum negócio jurídico em nome da sociedade, eu não poderei alegar depois que a responsabilidade é desta pessoa jurídica, uma vez que a pessoa jurídica não existe e que a sociedade, para terceiros, não vai ter efeitos. Percebam, é um problema de eficácia. É o registro que vai dar eficácia àquele ato praticado. Então, para certos atos que nós vamos conhecer no decorrer do curso, a eficácia ou perante todos ou perante determinados sujeitos fica a depender do registro na junta comercial. Ah, isso é só com a junta comercial? Não, outros registros talvez vão ter efeitos semelhantes. Mas aqui nós estamos falando do registro de empresa, né? O registro chamado então de registro do comércio, ou hoje registro de empresas e atividades afins, por assim dizer. Bom, então, garantia. O que significa a expressão garantia? Significa que um ato registrado na junta comercial, ao menos em tese, ele tem uma garantia de que ele ocorreu, de que as pessoas que ali se envolveram realmente se envolveram, porque há um maior rigor do que simplesmente uma prática particular de um ato. Então, o registro na junta garante uma série de aspectos referentes ao ato praticado. É só isso? Não, não é só isso. Há também a publicidade. Os atos registrados na junta comercial são públicos. Uma vez registrados, os interessados podem requerer, mediante pagamento à junta comercial, certidões que se referem àqueles atos. E isso torna estas informações públicas. Se você quiser saber quem são os sócios de uma determinada sociedade com a qual você tenha contratado, você tem como saber isso. Basta pedir a certidão na junta comercial. Então, a junta comercial também dá essa publicidade, e não só no sentido de que a gente pode ir atrás da informação, mas também no sentido de que atos registrados na junta, muitas vezes, ou na maioria das vezes, são publicados. E isso também é um critério de publicidade. Continuando, autenticidade. A junta comercial presta o serviço de autenticação. Inclusive, a autenticação da contabilidade do empresário é feita pela junta comercial e que é um critério, se não de regularidade do empresário, ao menos de regularidade dos livros contábeis. A junta comercial, portanto, realiza o serviço de autenticação que é considerado, inclusive na lei, nós veremos, como um ato de registro. Adiante. Segurança. O fato de o ato estar registrado dá segurança às partes quanto ao seu conteúdo, quanto às pessoas que dele participaram, quanto aos elementos e cláusulas do negócio. Então vejam, todas essas são finalidades do registro empresarial. Nós poderíamos dizer que há mais do que isso. Há também um intuito do governo de controlar informações acerca da atividade empresarial, inclusive para efeitos estatísticos, vamos dizer assim. Mas na lei, a previsão
é dessas finalidades que nós acabamos de mencionar e, em tese, para isso serviria o registro de empresas. Os incisos 2º e 3º também mencionam outras finalidades. No inciso 2º, a gente vê lá a menção ao cadastro, a parte mesmo de controle das informações sobre a prática empresarial no Brasil. E o inciso 3º vai mencionar a matrícula dos agentes auxiliares do comércio ou hoje da atividade empresarial. A gente ainda vai falar isso com mais calma. Então, essas as finalidades do registro, ao menos para efeito de introdução da disciplina. Perfeito, Cláudio. Então eu já entendi que existe o registro, que ele é um dever, que ele é um requisito de regularidade do empresário individual, mas para a pessoa jurídica ele também é o ato que faz surgir a personalidade. E entendi as finalidades. Ok. Agora vejam só. Este registro é procedido especificamente pela junta, mas pela junta enquanto elemento de um sistema. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre a organização desse sistema. Esse sistema é denominado Sistema Nacional de Registros de Empresas Mercantis e Atividades Afins. Você vai encontrar na lei aí a abreviatura SINREM. SINREM, Sistema Nacional de Registros de Empresas Mercantis e Atividades Afins. Esse registro é composto por um órgão ligado ao governo federal, chamado DREI, que existe em nível federal, e nos estados, as juntas comerciais, que são órgãos estaduais. O DREI faz um papel mais geral de direcionamento, uniformização dos entendimentos, para que em todo o território nacional você tenha as mesmas práticas do registro, com a aplicação das mesmas regras. Mas o órgão que realiza esse registro em cada estado é a junta comercial. Em Minas Gerais, a junta comercial é uma autarquia. E as juntas comerciais são ligadas aos estados da federação. Nesse vídeo, eu ainda não vou detalhar atribuições, organização, funcionamento da junta, porque o objetivo é falar das finalidades e da organização geral do sistema. Então, por enquanto, o que se deve fixar é o Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis e Atividades Afins é composto pelo DNREI ou DREI em Brasília, que tem um papel de direcionamento, de uniformização, de fiscalização, para que todas as juntas comerciais realizem o mesmo procedimento, com as mesmas regras, com as mesmas exigências, voltados para o registro de empresa. Em materiais seguintes, nós vamos falar com mais calma do DREI e também das juntas comerciais. Esse primeiro vídeo é para apresentar as finalidades do sistema e apresentar a organização. Como de costume, e antes de fechar, eu quero chamar a atenção para a legislação, no caso a Lei 8.934 de 1994. É ela que menciona em seu artigo 3º o seguinte: os serviços do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins serão exercidos em todo o território nacional de maneira harmônica e interdependente pelo Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis, SINREM, composto pelos seguintes órgãos: 1. O Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, órgão central do SINREM, com as seguintes funções: supervisora, orientadora, coordenadora e normativa na área técnica e supletiva na área administrativa, e as juntas comerciais
como órgãos locais com funções executora e administradora dos serviços de registro. E nós podemos parar por aqui, por enquanto. Já sabemos que existe o registro, que é um dever, alguns dos seus efeitos, e que ele é procedido pela junta comercial como um ente de um sistema mais amplo, que é o SINREM, e que tem como órgão central, que não faz a prática do registro do comércio, mas está por trás de toda a organização técnica, que é o DREI. Fico por aqui por hoje, amigos. Nós ainda vamos falar um pouco mais de registro empresarial. Essa é só a introdução. Um abraço e até a continuidade.